Precisa de uma resposta de Deus? Então, você precisa estar conectado ao que a Bíblia diz. Ouça agora uma mensagem com o pastor Luciano Archila. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías capítulo 41, verso de número 10. Eu me lembro que há muitos anos atrás, um pouco mais de 3 décadas, época em que eu estava entregando a minha vida para Jesus. E eu me recordo que foi um tempo muito difícil, o início da minha fé, as paixões da mocidade, o mundo que ainda estava um tanto quanto impregnado na minha vida, porque a gente sabe que é um processo. Você vem para a igreja, você ouve a palavra, você vai entendendo a palavra até que você decide, até que tuas defesas são estilhaçadas e você de fato se entrega. Cansado você diz: toma conta da minha vida, porque eu mesmo não tenho competência para isso. Me lembro que cheguei arrebentado emocionalmente, psicologicamente, muitos traumas. A minha casa era uma casa muito difícil, muitas rupturas familiares, separação, divórcio, muita escassez, falta de absolutamente tudo, tendo que ver a minha mãe indo para o mercado de trabalho. Minha mãe era uma princesa e o meu pai a deixou de repente, ela teve que ir para o mercado de trabalho, ela fazia limpeza na casa de suas irmãs, casa de família, e a gente observando tudo aquilo, e eu no início da minha fé, com alguns conflitos com relação a tudo que nós estávamos vivendo. E eu um dia entrei no meu quarto, fechei a minha porta e disse honesta e sinceramente para Deus. Eu disse: Senhor, o Senhor precisa falar comigo. Eu não tenho nenhuma experiência contigo, mas eu senti a tua voz no meu coração. Eu percebo que o Senhor existe, agora eu sei que o Senhor existe, mas eu não tenho convivência contigo no que diz respeito a experiências com a sua palavra. Eu preciso que o Senhor, de maneira audível e muito simples, fale ao meu coração, visto que eu não entendo os trechos bíblicos, eu não conheço nada do Senhor, mas eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor me salvou, e sei que o Senhor tem sentido para dar para a minha vida. E eu dobrei o meu joelho com aquela sinceridade, com aquela pureza de coração de um novo convertido, e eu disse: fala comigo. Eu vou abrir a Bíblia aqui em algum ponto, e me desculpe se esse não é o método mais correto ou mais usual, mas eu preciso que o Senhor fale comigo. E nesse momento eu não quero nem que o Senhor use alguém para falar comigo, mas é que o Senhor fale diretamente comigo, sem intermediários. Então eu dobrei os meus joelhos e abri a Bíblia Sagrada com essa fé, com essa convicção de que Deus existia, de que Ele se importava comigo, de que Ele via tudo que estava acontecendo, ou pelo menos as sequelas de uma família destruída, que Ele estivesse naquele momento observando tudo isso. E caiu exatamente nessa leitura bíblica que eu acabei de fazer, Isaías capítulo 41, verso 10. Por isso é tão importante esse versículo na minha vida, porque todas as vezes que penso que vou naufragar, que as coisas não estão dando certo na minha vida, e que às vezes parece que existe e se estabelece uma nuvem cinzenta só sobre a nossa cabeça, você acaba vendo todo mundo indo para frente, prosperando em várias áreas, e existem momentos em que o crente passa por esses trechos difíceis da vida, né? Depois eu passei a entender, compreender que esses processos que nós vivemos
nós vivemos com a permissão de Deus para que a gente possa aprender mais dele. E aí a gente tem a história de Jó que vai confirmar isso, e a história de tantos outros personagens bíblicos. Mas naquela época, sem nenhuma experiência, eu pedi apenas para ouvir a voz de Deus. E pedi para ouvir audivelmente. Essa que foi a questão naquele momento, aquele detalhe, essa pureza. Senhor, fala comigo, deixa eu ouvir a sua voz. Hoje também penso que todas as vezes que alguém com esse coração desejoso por ouvir a voz de Deus estabelece um encontro com Ele, todas as vezes que quisermos, nós podemos ter um encontro com Deus. Um encontro com Deus não é algo complexo ou que acontece a cada 10 anos. Não, todas as vezes que a gente quer conversar com Deus, Deus para tudo para ouvir. E o nosso Deus também é um Deus que quer conversar com a gente. Pastor, mas por que nem sempre a gente sente essa conexão? Porque as distrações, a correria, esse negócio de não parar, de não fazer um pit stop para ouvir a voz de Deus, isso atrapalha demais a nossa comunicação com Ele. Quando Deus entende que nós queremos a todo custo ouvir a voz dEle, Ele vai olhar para dentro do nosso coração. Ele vai enxergar as prioridades que nós temos. E se Ele enxergar a prioridade sendo de fato a de nós querermos, desejarmos, não abrirmos mão de ouvir a sua voz, Ele vem e fala. É isso mesmo, porque Deus tem esse prazer de andar com a gente. Afinal de contas, nós somos os seus filhos. Horas. Afinal, Ele pegou tudo que era mais precioso na eternidade, Jesus Cristo, seu Filho, o fez encarnar, cresceu, se desenvolveu. Lá pelas tantas, Ele apareceu trabalhando em seu ministério terreno e morreu na cruz do Calvário por nós. Hoje eu entendo também que essa é a maior prova de amor que alguém pode dar para alguém. O nosso Deus deu o seu Filho amado. Hoje eu me sinto então uma pessoa importante, uma pessoa celebrada pelo meu Deus. Mas naquela época eu só entendia de rejeição, desprezo. Eu não tinha uma experiência com a alegria, não tinha. Eu tinha 16 anos de idade. As minhas experiências de vida eram aquelas de lágrimas derrubadas, lágrimas de tristeza, de angústia. E foi nesse contexto em que Deus falou comigo de uma maneira tão poderosa. E Ele disse para mim: meu servo, não temas, porque eu sou contigo. Eu li a palavra, mas eu ouvi, e esse é um processo que eu não sei te explicar, a voz de Deus ecoando de maneira quase que natural naquele quarto. Ele se apresentou para mim naquele dia, e depois daquele dia, Ele vem se apresentando sempre. Claro que eu conto com a misericórdia dEle. Às vezes eu acho que eu dou muito trabalho para Deus. Essa que é a verdade. Mas Deus se importa comigo. O mesmo Deus que há 30 anos atrás me disse: não temas, porque eu estou contigo, é o mesmo de hoje. E olha que de lá para cá, de novo reitero, eu dei muito trabalho para Deus. Eu estou dando muito trabalho para Deus. E eu sei que eu vou dar muito trabalho ainda. Mas Ele não me descarta. Ele se apresenta como o Deus comigo. Olha só que fabuloso isso. O Deus comigo, Emanuel, o Deus conosco. Por isso que eu quero já apontar uma palavra profética na sua vida. Não importa o teu momento. Às vezes são situações que Deus permite para nos fazer aprender. Às vezes nós metemos os pés pelas mãos, tomamos atitudes impensadas, somos impulsivos nas nossas decisões, não ouvimos a voz de Deus, porque em algum momento a gente acha que tem competência para ir adiante, e às vezes nós nos vemos em situações que nós mesmos criamos. Bom, seja uma situação que Deus permitiu para nos ensinar, ou seja uma cabeçada que a gente deu na vida, Deus não vai nos descartar. E Ele, em ambos os processos, vai fazer com que a gente aprenda a ser mais fiel, a ser mais consultivo para com Deus.
não tomar decisões sem antes ouvir o sim ou não dele. E se a resposta que vier dos lábios do Altíssimo for não, nós temos que nos alegrar da mesma maneira, porque embora a gente queira determinada coisa, se Deus está falando não, é porque Ele já olhou o futuro. E só Deus conhece o futuro. Os dias que ainda não aconteceram, os dias que ainda irão vir. Deus passeia no futuro. Ele sabe que às vezes até um pedido legítimo pode fazer com que a gente se atrapalhe lá na frente. Então eu já combinei com Deus. Eu só preciso, Senhor, ouvir a sua voz. Se for sim, eu vou. Se for não, não vou. Um dia, Moisés olhou para Deus e disse assim: não me faça sair do lugar se o Senhor não for comigo. Olha só que interessante. Essa frase demonstra o quê? Dependência. Fala de, olha, eu não vou fazer nada se o Senhor, primeiramente, não der o seu aval, seja ele positivo, seja ele negativo. Porque a grande questão é, Deus só precisa falar, não importa o que Ele diga. Se Ele falar comigo, eu sei o que preciso fazer. E ainda que esteja em um primeiro momento contrariado, sei que o meu Pai tem o melhor para mim. Porque Ele conhece todas as coisas, inclusive até aquilo que eu possa receber hoje, se vai lá na frente me fazer bem ou se vai me fazer mal. Então, Isaías emprestou os lábios para Deus e ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres. O grande problema da vida, meus amigos, e especialmente dos desafios que nós enfrentamos, é o medo. Agora, biologicamente falando do medo, o medo, senhores, não é algo que joga a nosso desfavor. A gente precisa compreender isso. O medo não é algo enviado pelo diabo. Não é isso. Pânico é diferente. O pânico é um estágio a mais do medo. O medo nos faz entender que nós não podemos ir em determinado local. Por exemplo, você tem medo de altura, você não vai ficar na beirada de um prédio. Você tem medo de cachorro, você não vai passar a sua mão na cabeça de um cachorro que você não conhece. Veja que o medo te preserva a sua vida, preserva a sua integridade. O medo, num ambiente mais espiritual, pode significar um alerta de Deus: não faça isso, não vá por determinada área, não ande com determinada pessoa, não frequente determinado local. Por quê? Porque o medo é um mecanismo de defesa que funciona como um alerta para que a nossa vida, tanto no âmbito mais literal, biológico, como também no mais espiritual, nos preserve dos perigos que talvez estejam nos espreitando. Agora, o nosso Deus, Ele está dizendo: você não precisa temer. Ele está quebrando o protocolo do medo. Ele está falando: você não precisa temer, porque eu estou contigo. Nada é mais forte do que eu. A minha proteção sobre a sua vida é muito maior do que aquela proteção dos guarda-costas do Donald Trump lá nos Estados Unidos. O que Deus está dizendo para nós quando Ele diz assim: não tenham medo, não te assombres, porque essa é a expressão que nós temos aqui. Ele está dizendo o seguinte: eu sou mais rápido do que a bala perdida. Sou eu aquele que preserva a sua vida de todos os males. No Salmo de número 91, ele diz para que nós não venhamos a temer o espanto noturno, que 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. São versículos bíblicos que vão corroborar com esse, para nos transmitir a seguinte ideia: você está guardado. Eu me lembro que um dia, na Praça da Sé, eu tive uma visão celestial. Eu não sei se você conhece a Praça da Sé. Você que mora fora da cidade, do estado de São Paulo, talvez já tenha ouvido falar dessa famosa praça. É o Marco Zero aqui da nossa cidade. É um cartão postal. Existe uma grande catedral católica, e ali na frente dessa catedral, na praça inteira, um movimento muito grande de gente
indo e vindo, pessoas embarcando e desembarcando do metrô. Nós temos ali 2 ou 3 estações movimentadíssimas do metrô. Então um dia, na hora do almoço, eu trabalhava no centro da cidade, a Praça da Sé é o centro da cidade de São Paulo, e eu tive uma visão sentado naquele banco. Eu vi uma senhora vindo e atrás dela um conjunto de homens vestidos com terno, muito elegantes, mas o que chamava a atenção era que eram homens muito altos, fortes, e eles estavam vindo atrás dessa senhora. Mas de repente, olhando para aquela cena, como se tudo ao redor tivesse parado, eu percebi que não eram humanos, que não eram pessoas de carne e de osso, porque quando foram chegando perto, eu percebi a essência daquele movimento, e o Espírito Santo falou para mim: esta é minha serva, e todo meu servo anda escoltado. Aqueles homens que estavam atrás dela representam o anjo do Senhor, que nos guarda em nossos caminhos. E por isso que Deus me falou: você não precisa ter medo. O medo, nesse contexto em que eu estou te falando, paralisa você e não permite que você viva na integridade ou na integralidade o que Deus tem para a sua vida. O medo impede pessoas serem bem-sucedidas no altar. A timidez é a parente mais próxima do medo, e a pessoa tem uma vida para viver no altar, ministerialmente falando, mas ela está sempre dizendo para Deus: espera mais um pouquinho, quando Deus está dizendo: não tenha medo, vá viver o que eu planejei para você viver. No ambiente profissional, às vezes nós temos medo de dar um próximo passo, porque a gente avalia as consequências, e avaliar o que pode acontecer desse passo que a gente está dando não é errado, é cálculo, é planejamento, eu entendo. Mas Deus hoje está dizendo para você, e talvez seja essa a resposta que você veio buscar, que Ele está dizendo: sim, pode dar esse passo, pode ampliar. Deus está dizendo ao meu coração agora: eu estou enviando os melhores clientes, eu estou colocando diante de você, profissional liberal, aquele caso que vai trazer uma soma que você nunca viu na sua vida. Deus está dizendo: pode ir, pode ampliar, pode fazer algo ainda maior. Aquilo que está no seu coração, eu nem sei o que é, mas o Deus que eu estou anunciando aqui sabe exatamente dos teus projetos, dos teus planos. Lembra que eu disse que eu vim correndo para esse estúdio para ser resposta de Deus para a sua vida? Pode ampliar, pode contratar, pode ir adiante, porque Deus está dando a permissão para você ir adiante. Às vezes nós temos medo dentro de um relacionamento, medo de se entregar, porque a última tentativa frustrou, e frustrou muito. Existem mulheres que fecharam o seu coração, até mesmo dentro do relacionamento. Foram de repente enganadas, tiveram que conviver em algum momento com a mentira, e depois daquele episódio não conseguiram mais se abrir para o esposo. Isso é maligno, isso não é bom, isso vai a longo prazo, às vezes até a médio prazo, piorar o seu relacionamento, de maneira que a frieza seja mais um ou mais uma na cama de vocês. Olha onde isso pode chegar. Deus hoje está restaurando, está dizendo: não tenha medo de se entregar, de se abrir, de perdoar de verdade. É o que Ele está me dizendo. Eu não te conheço, horas, mas o meu Deus que usa os meus lábios é que está mandando dizer essas coisas para você. O medo pode ser um grande impeditivo para você viver a alegria, aquela alegria que eu disse que eu não tinha antes de conhecer Jesus. Eu nunca tive experiências com as alegrias antes de conhecer Jesus, mas a minha vida ganhou um grande significado desde então. E a continuidade do versículo é fabulosa. Ela diz assim: porque eu sou o teu Deus. Quer dizer, você não precisa temer, você precisa saber que eu estou contigo, e você precisa lançar o medo fora. E por quê? Porque eu sou o teu Deus. Hoje o Senhor está jogando as cartas na mesa, Ele está se apresentando para você. Aproveite essa oportunidade. Você não precisa viver o que viveu até hoje por uma única razão: porque eu sou o teu Deus, assim diz o Senhor. E Ele continua dizendo assim: sou eu quem te fortalece,
São tantos traumas na vida, tantas tentativas. O Senhor está me mostrando isso. Que você está cansada. Você está cansado. Você estava indo no caminho certo. Você estava obedecendo. Mas você não foi até o fim. A obediência à palavra de Deus pressupõe uma atuação da nossa parte. De nós começarmos e irmos até o fim. Existem muitas pessoas que começam bem esse processo, mas levados pela circunstância, pelas negativas que o processo vai apresentando. Ou você pensa que no processo tudo está dando certo, as coisas vão cooperar o tempo todo com a gente. Não. Até para que a gente possa aprender que a vida não é tão boazinha assim, a gente vai começar a ter contato com os nãos. E a gente nós precisamos ser maduros para lidar com o não também. Nem tudo vai dar certo na nossa vida. Nem todas as portas estarão abertas diante da gente. A gente precisa lidar com esses momentos ruins como a gente lida com os momentos bons. Porque somos maravilhosos para lidar com os momentos bons. A gente promove um almoço, a gente faz uma churrascada, a gente chama os amigos, a gente faz o culto de ação de graças, e que glória por isso, glória a Deus por isso. Mas e quando a coisa não dá bom? Como é que a gente faz? A gente vai desanimar? A gente vai ter comportamento semelhante àquele povo que viveu na escravidão e que, liberto por Deus através da vida de Moisés, começou a murmurar no deserto? Quer dizer, quando o mar abriu estava tudo certo, quando as pragas caíram sobre a cabeça do opressor, tudo certo. Mas quando os desafios começaram a acontecer, então a saída é a murmuração, é acreditar que Deus não está com você, que Ele silencia porque Ele não está nem aí com a tua vida. Esses são pensamentos de gente que ainda é menina na fé, os meninos na fé, os que ainda estão precisando de leitinho. Você já passou dessa fase. Você tem que entender que até mesmo as portas que não se abrem, os nãos que nós recebemos, na verdade, não é que a gente não tocou a bênção, é que nós, sem saber, fomos livrados por Deus. Existem algumas coisas que Deus está fazendo hoje que a gente não está entendendo, mas está nos preservando de viver males ainda maiores. E o processo justamente ajuda para que a gente tenha essa compreensão das coisas espirituais. Então, o grande motivo de a gente não precisar temer nessa vida é porque existe um Deus que é comigo, um Deus que é conosco. E a continuidade diz o seguinte: eu te fortaleço. Ou você pensa que você vai conseguir reunir, concentrar forças através do diploma que você tem, dos certificados pendurados na sua parede, através de um amigo que é um baita de um motivador? Não! Você vai ser fortalecido por Deus. Porque quando uma pessoa é fortalecida por Deus, então ela está autorizada para continuar vencendo no processo. A coisa mais importante é que a gente tenha vitórias no processo. Não estou dizendo que a gente não vai ter algumas frustrações dentro dele, mas são exatamente esses momentos ruins que vivemos no processo que está preparando a gente para a próxima etapa do processo. Deus está dizendo para mim, Ele está fortalecendo você agora. Mas como, pastor? Simplesmente por causa da sua fé. Mas eu não tenho fé. Claro que você tem. Você não está diante agora desse celular, desse dispositivo onde a programação da Rádio Gospel Capital está chegando para você. Se isso não for fé, me explique então o que é fé. Você está acreditando. Você tem, ainda que seja um pouco de fé, você não tem ideia do estrago que um pouquinho de fé pode fazer no mundo espiritual, apresentando consequências para o mundo natural, o mundo que nós vivemos. Então, Deus está fortalecendo você. Eu sei, você está cansado.
pastor, mas eu tentei tanto. Mas Deus está dizendo, o processo não acabou ainda. Eu vou fortalecer você no meio desse processo. Assim diz o Senhor. Então você já começa a sentir agora, como eu estou sentindo aqui, algo da planta dos pés até o alto da cabeça. Eu estou sentindo o meu corpo agora, estou falando sério para você, ser energizado pela força do meu Deus. E por quê? Porque eu estou diante da palavra. Assim como ela está falando contigo, ela também está falando comigo. Opa, ele está me fortalecendo. Então eu saio daqui hoje fortalecido. Sempre que eu estou na programação da Rádio Gospel Capital, deixa eu contar um segredo. Nem sempre eu chego bem. Posso contar um outro segredo? Nem sempre quero vir aqui. Às vezes os problemas se avolumam e às vezes aquela voz externa, ela vem, porque vem no ouvido de todo mundo que está trabalhando para Deus de alguma maneira. Para quê? Olha só a situação, vale a pena? Aquela voz externa diz assim, ó, vai cuidar da sua vida. E ao mesmo tempo diz assim, Deus para mim, vai cuidar da vida dos meus filhinhos, entregando a minha direção para eles. E aí, quando eu olho ao redor e vejo verdade, olha, quanta coisa, eu estou precisando pagar um monte de coisa aqui, puxa vida, nem sempre as pessoas me ajudam, às vezes tem dias, meses que não entra nada aqui, mas eu não posso deixar isso aqui parar, isso aqui não é uma fonte de lucro, isso aqui é um propósito de vida, isso aqui é a missão que Deus me deu. E aí, daqui a pouquinho, aquilo que estava me afligindo, de repente a gente supera em Deus, e aí Deus levanta alguém, Deus mostra alguém que se cada um fizer um pouquinho, ninguém sozinho precisa fazer tudo, isso me anima, e aí de repente eu sinto que eu não estou sozinho, continuo a minha missão, é o momento do fortalecimento, Deus está fazendo isso com você agora, você não está sozinho nessa luta, Deus manda eu dizer para você, você não está sozinho nessa luta, diz o Senhor, eu estou contigo, e nesse processo ando fortalecendo a sua vida, e Ele continua dizendo, eu te ajudo, calma, pode ser que ninguém esteja disposto a ajudá-lo, aliás, ninguém está nem aí com você, você está clamando, você está chorando, parece que está todo mundo surdo ao seu lado. Você sabia que isso não pode, de repente, ser encarado como uma coisa completamente ruim? Às vezes, as pessoas ao nosso redor, elas estão desautorizadas por Deus a nos ajudar. Porque a vida inteira a gente passou convivendo com a ideia de que a nossa ajuda, de que o nosso auxílio vem das pessoas. Deus pode até usar as pessoas, mas a minha prioridade de auxílio, de socorro, está em Deus. Salmo de número 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o socorro presente na hora da angústia. Ele pode até usar as pessoas, mas primeiro eu vou até Ele. Eu vou na fonte de socorro. Eu corro para o meu refúgio. Fortaleza. Deus está dizendo, eu sou refúgio e fortaleza. Ingresse nesse refúgio e se abrigue nessa fortaleza. É o que Deus está mandando dizer para você aqui agora. É o que Ele está falando ao meu coração nesse momento. E termina a frase. Veja, tudo que foi dito até agora, de um único versículo, de uma única frase dita pelo profeta, sendo usado por Deus. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Ele vai terminando assim, ó. E eu te sustento com a minha destra fiel. A destra de Deus é a mão de Deus. E Deus está dizendo, a minha mão é fiel com você. Uma das características da mão de Deus é a fidelidade. Ele vem, Ele levanta quem caiu. Ele sustenta a pessoa para ela continuar caminhando. Agora, existem coisas que nós temos que colaborar, nós temos que fazer. Tem que ter uma parte nós. Deus está tentando sustentar você, mas você tem que estar interessado nesse sustento. Você tem que ir para a igreja, você tem que ouvir a voz de Deus. Você não pode dar ouvidos à preguiça, ao desânimo. Deus está dizendo, eu te sustento, mas você tem que estar no lugar do sustento. Às vezes, não é que a mão de Deus nunca vai falhar. A falha está em viver longe dessa provisão. Deus é a tua provisão. Você tem que ir até o lugar da provisão.
Quando o mundo só tinha o Egito como o grande supermercado do mundo, até o povo, os filhos, os irmãos de José, os filhos de Jacó, tiveram que sair do lugar onde estavam para ir ao grande armazém do mundo, porque aquele armazém era o armazém da provisão do planeta. Você tem que ir até o lugar da provisão. Às vezes a provisão vai até você, mas na maioria dos casos você precisa ir ao lugar da provisão, ao lugar da distribuição daquilo que você tanto precisa, que geralmente acontece num altar, através de alguém que começa a pregar. A provisão que você precisa é a da palavra de Deus. Você não pode concordar comigo agora que você está fortalecido, que você está cheio de fé, que você inclusive está esquecendo o tamanho dos teus problemas nesse momento. Você começou a olhar para Deus, para a magnitude dele, para a plenitude dele. Você não pode concordar comigo que você já se sente fortalecido para continuar enfrentando o seu processo? Só não sei dizer quando que ele acaba, meu amigo. E não vou ser irresponsável aqui de tentar cravar, porque não é essa orientação que sinto do meu Deus. Mas ele está dizendo para você que enquanto esse processo durar, ele estará com você, te fortalecendo, te ajudando, te guiando. Ele estará contigo, você não tem a menor dúvida disso. A partir de agora, quem tem que temer é o mal. Quem tem que se sentir sozinho nessa luta é o diabo. Você não. Você tem a proteção do seu pastor, a intercessão dele, você tem a comunhão dos seus irmãos, você tem a palavra de Deus à sua disposição, você tem a orientação de que você tem que jejuar, que você tem que consagrar a tua vida, que você tem que orar. Não tem mal, não existem males poderosos demais para fazer com que você seja vencido. Eu vou tocar agora uma bonita canção e na sequência eu volto para juntos nós finalizarmos com a oração. Deus te abençoe e que essa palavra continue a falar poderosamente no seu coração enquanto esse louvor é executado. Aos teus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoada, logo quis te rir. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado.
eu sei. Enquanto as lágrimas caem, enquanto eu vejo seus pés os lavo com minhas lágrimas. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Muito mais, muito mais, muito mais pra mim. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Sim, a tua presença vale mais. Então eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Receba minha oferta de não é muito, mas é tudo que eu quero. Com alegria eu te dou, e com alegria eu te dou, Senhor. Vamos orar, pessoal. Nosso Deus e Pai Celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem devemos o tributo, toda a honra, toda a glória. Deus de nossos antepassados, Deus de todas as pessoas que agora abrigam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Hoje nós buscamos a sua palavra e nós a encontramos. Com ela, a orientação precisa. Ter ouvido a voz do Senhor já fortaleceu, já encheu, motivou, transformou. E o medo agora foi lançado fora, Senhor, porque esse é um dos efeitos mais poderosos da sua palavra. Quando ela chega no ambiente, todo medo do ambiente tem que ir embora. Ela não governa subsistindo com medo. Obrigado. Aliás, eu lhe agradeço a vida eterna, o fato de ter sido salvo pelo sacrifício da cruz. Estava condenado, meu Deus. Aí o Senhor surgiu na minha vida, num cenário total de destruição, de desgraça e de traumas seguidos. E o Senhor mudou tudo. Até então, o conceito que eu tinha de família era uma furada. Mas depois que eu te conheci, o Senhor me deu a oportunidade de formar a minha.
Aí eu percebi que a minha antiga família tinha problemas porque não tinha o Senhor. Porque qualquer família que o tem, é que não vai enfrentar dificuldades, desafios, porque faz parte do processo. Mas vai ter vitória, vai ter alegria, vai ter Deus, vai ter paz e um monte de outras coisas que acompanham tudo isso. Então, meu Deus, obrigado por tudo. Poderia usar um tempo comprido aqui para ficar só agradecendo e ainda não agradeceria tudo. Mas eu quero também lhe agradecer pelo ouvinte da Rádio Gospel Capital, pelo telespectador que vai ter também acesso a esse vídeo. Que a sua mão possa continuar aperfeiçoando, fazendo sombra de proteção à tua destra, fiel. Que essa pessoa que estava caída, que agora, meu Deus, prossiga. Essa pessoa que um dia fez, possa continuar fazendo. Um dia pregou, continue pregando. Essa pessoa que talvez ficou desiludida com a igreja, uma palavra negativa que ouviu dentro dela, se conscientize que ainda o melhor lugar para se estar é na comunhão com os irmãos, é fazendo parte do corpo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus agora, abra os olhos de todos nós. Meu Deus, ressignifica coisas nesse momento nas nossas vidas. Traz o sentido novamente, nos faz ter consciência e poder reflexivo do porquê estamos aqui. Estamos aqui porque o Senhor, meu Deus, nos chamou para ter comunhão contigo, com as pessoas, para pregar a sua palavra, para fazer acontecer sua missão. A missão, aliás, que nós temos, que o Senhor nos deu. Ajuda, meu Senhor, quem está sem fé agora. Não julgo, foram tantos problemas enfrentados, foram tantas tentativas frustradas, mas eu sei que essa palavra soa como mais uma tentativa da eternidade, um esforço divino, para que essa pessoa entenda que existe um futuro para ser vivido, que existe um presente de paz para ser experimentado, que tudo o que aconteceu lá no passado serviu para nos fazer entender que existe um antes e um depois da sua presença na nossa vida. Eu quero lhe agradecer o poder de superação. O Senhor tem nos dado isto, Deus. Muito obrigado por todas as coisas. Eu também quero orar por quem está enfermo, com dores, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão em casa. Tem gente, meu Pai, que por causa da dor, se tivesse que ir no médico, moraria por lá, no hospital. Então, essa dor de cabeça que faz essa pessoa se convencer que nem adianta ir no médico, cura para que essa pessoa saiba que essa mensagem não foi um mero discurso de palavras, uma mera construção de texto, de palavras, não, mas que ela está acompanhada do poder que cura, do poder do meu Senhor Jesus, da presença gloriosa do Espírito Santo. Essa pessoa que está com câncer, meu Pai, e está chegando para ela essa programação, não deixa ela perder, meu Deus, essa esperança, porque o que é terminal para o homem, às vezes é inicial para o Senhor. O Senhor pode dar uma nova chance, meu Senhor. Eu creio nisso, meu Pai. Visita agora todos os problemáticos, todas as pessoas que não estão mais se entendendo, não é nem com o outro, é consigo mesmo. Consigo mesma, meu Deus. Em nome de Jesus agora, que o Senhor possa estar na vida de todos nós, reorganizando situações que agora estão bagunçadas, desorganizadas, em nome de Jesus agora. Que todos nós possamos receber aqui uma dose de poder, de fortalecimento, conforme prometeu a tua palavra nesse momento. E todas essas coisas eu te peço e desde já as agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.
Obrigado por acompanhar a programação da Rádio Gospel Capital, que inclusive nós temos o nosso aplicativo, né? O pessoal aí que tem sistema Android, dá para baixar o nosso aplicativo. Louvor e palavras como essa que você ouviu 24 horas por dia. Basta você ir lá na Google Play, não é? E digitar Rádio Gospel Capital, já vai estar lá. Se você é usuário do sistema iOS, você tem o iPhone, você tem que ir até a Radiosnet, que é um outro aplicativo de rádios, e digitar lá na lupinha de encontro, que são muitas rádios, Rádio Gospel Capital. Te direciona também sem nenhum problema, tá? Estamos também pelo YouTube, youtube.com/Rádio Gospel Capital. Se você gostar do ambiente, se você se sentir abençoado ali com as mensagens, por favor, se inscreva e também deixe lá o seu like, bom, enfim. Obrigado por nos acompanhar. Se você puder nos ajudar, uma estrutura como essa, a gente transmite para o mundo todo. A gente também tem projetos sociais na Rádio Gospel Capital. Se você puder e se você quiser nos ajudar, a sua ajuda será muito bem-vinda e Deus vai retribuir para você. Não tenha a menor dúvida disso. Lei da semeadura. Você faz pelas coisas de Deus e Deus faz pelas tuas coisas. Se quer, se pode, chave Pix celular 11 9 6767 3553 11 9 6767 3553. Obrigado e Deus te abençoe em nome de Jesus.